Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manual que foi lançado agora no começo do mês de junho pelo Ministério da Saúde. Um manual chamado, um documento, chamado Atenção Técnica para a Prevenção, Avaliação e Conduta nos Casos de Abortamento. Pessoal, hoje atualmente somos, em média, aproximadamente 80 organizações e entidades científicas, as mais diversas associações de profissionais que estão pedindo a revogação desse documento. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse documento e como ele apresenta, na realidade, uma série de desinformações com relação ao abortamento. Então, se você quer ficar por dentro sobre essas alterações e o que trata esse manual do Ministério da Saúde, vem comigo que eu vou te mostrar. Pessoal, o que acontece? O Ministério da Saúde, até meados de 2018, ele tinha uma tradição de trazer manuais, publicações, para instrumentalizar o cuidado da saúde. Então, assim, até meados de 2018, inclusive no nosso canal, a gente tem inclusive um vídeo que fala da nota técnica Atenção Humanizada ao Abortamento, de 2014, essa edição que a gente fez um vídeo. Eu vou deixar aqui o cardzinho para vocês acessarem. Mas esses manuais e recomendações e documentos elaborados pelo Ministério da Saúde, eles têm sim essa intenção de instrumentalizar o cuidado, de servir como manual de orientações para os profissionais de saúde, para a comunidade em geral. Na realidade, os manuais, documentos do Ministério da Saúde, eles tinham essa tradição de respeitar, inclusive, as maiores autoridades em saúde, Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde. Então, ele sempre teve essa tradição de trazer informações alinhadas ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde. O que a gente observa aqui nesse novo documento, lançado agora em junho, ele desconsidera toda essa tradição do Ministério da Saúde nessa instrumentalização dos profissionais. Então, já no começo do documento, a gente observa, quando o documento traz que as mortes por aborto correspondem a um número pequeno. Isso nada mais é do que a gente pode observar que uma tentativa de invisibilizar um problema de saúde pública gravíssimo. Na realidade, as mortes decorrentes por aborto, elas têm um número extremamente relevante. É exatamente por isso que nós consideramos o aborto, devemos considerar o aborto como um problema de saúde pública. Quando esse manual ele traz essa notícia, essa informação, que é uma informação inclusive falaciosa, de que as mortes por aborto correspondem a um pequeno número, nós observamos inclusive que é uma tentativa, sim, de invisibilizar um problema gravíssimo como é o problema do aborto no Brasil. Vou trazer aqui alguns pontos, que o documento destaca, que são informações, podemos afirmar que algumas falaciosas, algumas informações falsas e outras, inclusive, tendenciosas. Então, outro ponto importante que esse documento traz é quando ele diz assim, todo aborto, é crime, Quando aí ele diz assim, não existe aborto legal. Sim, pessoal, existe aborto legal, sim. Então, desde 1940, com o Código Penal, a gente já tem que duas situações, lá desde 1940, que é com gravidez resultante de violência sexual e em casos de risco à vida da mulher. Nessas duas situações, há muito tempo, já não é considerado crime. E em 2012, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que, em casos também de feto anencefalo, o aborto ele é feito de forma legal, ele tem um permissivo legal. Então, existem esses três permissivos legais, dentro da legislação brasileira. Nesses casos, o aborto ele não é considerado crime. Então, a gente observa que nenhum procedimento de aborto, como previsto em lei, como foi esses três casos que eu citei, eles devem ser submetidos à autorização judicial policial
Pelo contrário, né, esses 3 casos, essas 3 situações que tem o permissivo legal na legislação brasileira, eles dizem respeito simplesmente aos médicos e aos profissionais que vão atender e àquela mulher ou menina. Né? Então, o outro ponto que o manual traz, né? Esse manual traz falando que todo aborto é crime, né? E aí, quando comprovadas situações de excludente de ilicitude, então, gente, o que eu observei na leitura, e eu li esse documento na íntegra, né? É que é uma série de termos, é uma série de. Uma seção bem grande que o Ministério da Saúde ele utiliza para falar, né? Para falar sobre essa questão, mas no sentido de intimidar o profissional de saúde. Então, o profissional de saúde, ao ler aqueles termos que muitos deles, inclusive, são até desconhecidos, né, na nossa categoria profissional, da questão da saúde, ele fica com medo, temendo a realização desse aborto. Um ponto também muito importante que o manual traz falando assim, né? O aborto realizado por médico não é isento de riscos. Aqui a gente observa uma pontuação, uma assertiva que é colocada por esse manual, que é no sentido de impor, de trazer medo e insegurança para essa mulher, essa menina que recorre ao aborto legal. Pessoal, o que nós sabemos e que as pesquisas apontam, as evidências científicas apontam, é o quê? É que o aborto, ele é um dos procedimentos extremamente seguros, né? Quando realizados da forma correta, assistido pelo profissional de saúde. Eles são procedimentos seguros. Na realidade, sabemos que basicamente todo procedimento ele prescinde de um determinado risco. Mas quando o manual coloca dessa forma, na realidade, ele está tentando gerar uma insegurança e medo naquelas pessoas que recorrem, que têm esse direito, que recorrem à realização do aborto. Outra questão interessante que o manual traz é quando ele fala sobre a objeção de consciência. Então ele diz assim que em todo caso cabe total objeção de consciência do médico. Pessoal, essa informação ela é incompleta, porque em situações de não haver outro médico para assistir aquela mulher, aquela menina, o médico não pode alegar objeção de consciência. Nesse caso, inclusive o Código de Ética Médica trabalha bastante essa temática. Então, não é como colocado no manual, em todas as situações de aborto, que ele pode alegar objeção de consciência. Por exemplo, se a mulher estiver em risco, ele não pode alegar objeção de consciência se não tiver outro médico para assistir essa mulher, estiver em risco, necessitando do cuidado, ele não pode alegar ele não pode alegar objeção de consciência. Pessoal, outro ponto importante que foi destacado nesse manual é quando ele coloca um limite, né, de idade gestacional para a realização desse aborto. Gente, não há limite de idade gestacional para a realização do aborto previsto em lei, tá? Então aí também é mais uma tentativa de confundir esse profissional de saúde que presta essa assistência, de deixar inseguro, né, de trazer uma desinformação. Então, em casos previstos em lei, não existe limite de idade gestacional. Não tem isso descrito no Código Penal. Ele ressalta bastante o manual, essa questão, ele retira, né, essa questão do termo aborto legal. E isso acaba que desencoraja, né, os profissionais de saúde e planta mais uma vez dúvidas e insegurança nesse profissional. Mas que fique claro que sim, o termo legal, o termo aborto legal, ele já existe, ele já ele é endossado por várias e várias entidades, pelo próprio Código Penal, pelos tratados clínicos. Então, assim, o termo, ele é correto, o termo pode ser utilizado, e como eu já bem disse, né, para vocês, nos 3 casos, né, permissivos na nossa legislação. Então, não há nenhum equívoco em utilizar esse termo que já é amplamente utilizado nos tratados jurídicos e tratados clínicos, por exemplo. O que a gente observa é que a todo instante, né, existe um peso muito grande, uma tendência muito ideológica nesse manual. Então, pessoal, lá na nota técnica de 2014, na edição de 2014, né, nota técnica, atenção humanitária ao abortamento, inclusive a gente tem um vídeo aqui, o que a gente observa? Que ele trabalha, né, vários aspectos, né, atenção clínica ao abortamento, marco conceitual e marco de jurisprudência,
Ele fala também da questão dos cuidados pós-abortamento. Tudo isso está lá naquele manual. E esse manual atual, agora de junho, que é esse manual que nós estamos, inclusive, pedindo a revogação, ele trata muito disso. Só que lá na parte que fala dos aspectos jurídicos, né, do abortamento no Brasil, que a gente observa uma série de termos que os profissionais de saúde muitas vezes desconhecem, e sim, não tem problema de desconhecer, porque não é da nossa competência trabalhar com aquela gama de termos jurídicos. E o que é interessante a gente pensar é o quê? É que são vários termos colocados de forma intempestiva naquela sessão, que vão gerar muita insegurança e dúvidas ao profissional. Quando, na realidade, esse manual, ele surge para quê? Qual é a intenção primeira desse manual? Instrumentalizar esse profissional de saúde para que ele preste uma assistência de qualidade a essa mulher que sofre, a essa menina que sofre, né? Que precisa passar por esse processo de abortamento. Então, assim, eram essas questões, vários outros pontos, pessoal. Vários outros pontos. Eu vou deixar aqui no link nos comentários para que vocês acessem esse manual na íntegra. Mas o que a gente observa é que são vários pontos que geram apenas dúvidas e insegurança. E alguns pontos, o que é de se estranhar é que o manual ele fala que utiliza como referência a Organização Mundial de Saúde, a própria FIGO, que são as maiores autoridades em saúde que tratam sobre esse tema. A OMS e a FIGO, né, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. O manual coloca que utiliza essa referência, mas na realidade ele traz informações incorretas, incompletas, tendenciosas, completamente cheias, inundadas de um teor ideológico. Na realidade, o Ministério da Saúde não pode tratar desse tema sob esse prisma, considerando que nós precisamos prestar uma assistência digna de qualidade para essas mulheres. Então, fecho aqui esse vídeo convidando vocês para assistirem o vídeo que eu falo sobre a atenção técnica, a nota técnica, atenção humanizada ao abortamento. Eu vou deixar aqui, mais uma vez, vou deixar aqui o link também para vocês acessarem. E vou deixar o link para vocês mesmos lerem na íntegra esse documento, para que vocês consigam perceber de fato que confusão, que manual repleto de desinformação foi esse lançado pelo Ministério da Saúde agora, em junho de 2022. É muito importante, pessoal, que a gente fale sobre esse vídeo, fale sobre esse tema. Não é questão de ser a favor ou contra. A gente não deve trabalhar com a questão do abortamento nesse sentido. Na realidade, o aborto, ele é uma questão de saúde pública e ele deve ser trabalhado sob essa perspectiva. Tivemos agora uma notícia muito triste, acompanhamos a notícia de uma menina de 11 anos no sul do Brasil, né, que teve uma gravidez resultante de uma violência sexual. E o que mais nos chocou foi, inclusive, na assistência, a dificuldade que essa menina teve de ter assegurado esse direito, né, de aborto previsto em lei, considerando que foi uma gravidez resultante de violência sexual, e as dificuldades que essa menina passou e tem passado para ter esse direito assegurado. E ainda, o que mais nos chocou foi justamente o fato de, na esfera jurídica, próprios juristas, eles terem confundido essa menina e terem dificultado o acesso a esse serviço, né? Então, vou deixar aqui também um link para acessar essa entrevista, essa reportagem muito interessante, que nós tenhamos acesso para nós vermos o tanto que essa questão ideológica, ela tem atrapalhado, ela tem dificultado que nossas mulheres e meninas tenham acesso aos serviços de saúde que lhes são direitos. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? O quanto esse manual, esse novo manual lançado pelo Ministério da Saúde, ele chega com uma gama de condutas obsoletas, uma série de erros conceituais, traz uma série de desinformação, traz uma série de condutas, né, que não são baseadas em evidências, várias recomendações equivocadas e acabam por trazer sofrimento, tortura para essas mulheres, para essas meninas
que recorrem ao serviço de aborto legal no Brasil. Então, a gente vem trazer essa informação e, ao mesmo tempo, solicitar que esse manual seja revogado. Hoje, somamos mais de 70 instituições e entidades que pedimos pela revogação desse manual, porque esse manual ele não tem condições de ser publicado, considerando todas as desinformações e todas as condutas obsoletas que ele destaca. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.